Noticiando seu direito, com o advogado Antônio Carlos Benevides Filho e eu, Adri Fernandes. Olá, pessoas! Estamos aqui com o primeiro episódio do Noticiando Seu Direito! Muito bem, muito bem. Noticiando já é um programa que vai ao ar toda sexta-feira pela Rádio Web Feito em Casa às 20 horas, onde eu comento o noticiário de uma forma bem polêmica, objetiva, transparente, sem papas na língua, e dou dicas de PNL. E agora a gente começa o podcast Noticiando Seu Direito. E a ideia é divulgar informações jurídicas que interferem na vida das pessoas e sobre as quais sempre há muitas dúvidas. Para isso, eu convidei o advogado Dr. Antônio Carlos Benevides Filho. Ele é especialista em Direito de Família e Sucessões, ele é membro da Comissão da Promoção da Igualdade Social da OAB-MG e ele também é delegado de prerrogativas da mesma instituição. O cara não é pouca bosta, não. Vocês prestem atenção no currículo da pessoa. Doutor Antônio, muito obrigada por essa parceria. Adriana, boa noite. Eu que agradeço o convite, agradeço a confiança depositada na minha pessoa e espero poder contribuir para esclarecer algumas dúvidas dos seus ouvintes. Ótimo, muito bom. Bom, então, lembrando que todo mês nós vamos ter esse episódio sobre questões jurídicas do nosso dia a dia. Doutor Antônio sumiu na tela, voltou. Muito bem. O tema, como nós divulgamos, é união estável. E por que união estável? Porque eu estou vendo o povo fica, porque meu namorado, porque minha namorada, porque minha esposa, e quando você vai ver, não é casado. E existe aquela máxima que é falsa. Juntado com fé, casado é. Juntado com fé, casado não é. Há diferenças e o doutor Antônio vai discutir isso com a gente hoje. Doutor Antônio, união estável, que é isso que a gente chama de juntado. Ah, fulano é juntado, fulano mora junto. Juntou os panos de bunda. A mesma coisa que casamento? Não, tem algumas diferenças, Adriana. E eu vou tentar esclarecer, né, como que funciona a questão da união estável, como que é o casamento, tentar trazer uma linguagem mais simples, mais popular, não ficar naquele tecnicismo jurídico, que eu acho que o grande objetivo é demonstrar para os seus ouvintes como que funcionam as coisas sem muita técnica, né? Então, assim... E a partir de agora, como o quadro vai ser fixo, são nossos ouvintes, doutor. Beleza. Adriano, o que acontece? Começar falando pelo casamento, né, que é o mais tradicional. O que é o casamento? O casamento, a diferença básica, né, sendo muito objetivo, entre o casamento e a união estável, é que o casamento ele exige umas formalidades, ele é solene e tem o registro, ou seja, tem publicidade. Você casou, está comprovado ali. Ah, você é casado? Sim, certidão de casamento. A união estável, não. A união estável, ela tem uns requisitos que precisam ser cumpridos. Né? Então, assim, às vezes a pessoa está vivendo numa união estável, ela acha que está vivendo numa união estável, ou então ela está vivendo numa união estável, mas ela não pode falar que vive união estável. Porque se a gente for analisar do ponto de vista legal, ela só pode confirmar que vive união estável depois de uma sentença declaratória. Né? Então, o que acontece? A união estável tem que preencher alguns requisitos. Quais são os requisitos da união estável? Uma convivência pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. É o que determina a lei, é o que está na lei. Né? E aí que começa agora as confusões. Né? Por que a pessoa prefere viver em união estável e não casar? As pessoas que chegam aqui no escritório, eu fico pensando, né, tentando entender o porquê. E às vezes pessoas jovens, né, que viveram 5, 10, 15 anos,
numa união estável, e aí, só na hora que ela vai divorciar, é que ela vê a dor de cabeça que é. Ela achava que vivia em união estável. Duas coisas que o senhor falou muito importantes. Depois a gente retoma aqui. Eu vou até pegar um caderninho para anotar, porque eu já vi que nós vamos ter muito babado. Primeira coisa que o senhor falou. Enquanto não houver uma sentença judicial declaratória, você não pode dizer que vive em união estável. Não. Você comprova que você está morando junto com fulano. Não é isso que o senhor falou? Exatamente. Então, a gente cai numa questão que eu vou adiantar agora, mas eu vou retomar ela depois, que é, Adriana, mas eu tenho conta de telefone com o mesmo endereço que o do fulano. Mas isso quem mora em república também tem. Sim. É uma república ou é uma união estável? Então, eu quero deixar essa minhoquinha aí na cabeça dos ouvintes. E aí, retomar, então, o que o senhor falou. Pessoas jovens que só quando vão desfazer essa união é que atentam para a necessidade de formalização dela. Exatamente. Na verdade, Adriana, se a gente for falar do ponto de vista legal, não tem como a gente formalizar a união estável. Né? Existe um mito, né, que fala, eu tenho uma escritura de união estável, eu tenho um contrato de união estável. Isso, do ponto de vista legal, isso é apenas um meio de prova. Né? Tanto, é um exemplo, a pessoa ela constitui uma união estável, vai lá no cartório, faz uma escritura de união estável, ou ela faz um contrato de união estável. Estão vivendo, estão adquirindo patrimônio comum, um desses companheiros vem a falecer. Está lá na lei. O companheiro sobrevivente ele tem direito, né? Nesse bem. Só que aí não é um direito automático. O que vai ter que acontecer? Ele vai ter que ajuizar uma ação declaratória de união estável para ser reconhecida essa união estável, para depois ele ir lá no inventário e fazer a partilha. É aí que mora a confusão. Muita gente não consegue entender. Ou seja, posso morar junto sem ir no cartório e fazer prova de que eu vivo em união estável, apesar de eu achar importante essa prova justamente para te diferenciar de uma república. Sim. Mas eu não quero. Gente, eu quero morar junto e não quero ter dor de cabeça com burocracia. Na hora que um deles morrem, você tem que provar que você ajudou a construir aquele patrimônio. Você não tem prova nenhuma. Exato. E aí? Aí começa o advogado fazendo malabarismo para ficar tentando... Olha, você tem isso? Tem. Você tem isso? Não tem. Você tem aquilo? Tem. Não tem? Tem. E aí? Aí você vai e tenta provar. Aí, por fim, o advogado vira para a pessoa e fala, vocês têm fotos juntas? Aí você fala, tenho. Todas as festas da família a gente estava junto. Uai, meu namorado também não fica junto em festa de família, não? É namoro ou é união estável? Sim, exato. Então, é muito importante ter, sim, provas contundentes. Porque no pior momento da sua vida, seja a separação ou seja o falecimento do outro, você tem que ficar quebrando a cabeça para provar que você vivia junto. Sim. E aí, doutor Antônio, a gente vai cair numa redundância, porque eu vou virar para a pessoa e falar, vai na porra do cartório e faz essa prova, constitui esse contrato de união estável. Esse contrato, ele é um meio de prova. Ele é um que eu tô querendo dizer. É um meio de prova. O que eu quero dizer... Alô? Oi, Adriana? Pode falar. Que tinha ficado mudo. O que eu quero dizer é que as pessoas fazem esse contrato de união estável ou essa escritura achando que está tudo certo, que elas estão totalmente regulamentadas. Não. Isso é apenas um meio de prova. Se acontecer da pessoa falecer ou deles decidirem romper essa convivência, de terminarem, vão ter que ajuizar uma ação.
Então, vai isso é o meio de da prova. justiça, mesmo tendo registrado a união de cartório. Vai ter. Ter menos dor de cabeça para provar, não é isso? Exatamente, que aí ela vai ter que ingressar na justiça e a outra pessoa já tem um pouco mais de dificuldade para provar o que não houve, né? Essa união estável. Porque vai ter... Filhos em comum, fotos junto, correspondência no mesmo endereço e o contrato de união estável, o juiz não vai questionar. Aí é tranquilo. Isso é tranquilo. O que eu quero deixar claro é que as pessoas, eu sempre tenho essa preocupação de mostrar para os meus clientes, que eles têm que se resguardar. Né? Eles não podem viver numa situação achando que está tudo muito certo. Não, se não der certo, amanhã eu pego a metade do meu patrimônio e vou embora. Não é assim. Não é assim. Ou então achando que, eu não tenho que me preocupar porque os mesmos direitos do casamento. E aí esquece da dor de cabeça que vai ter. Primeiro, para provar que era união estável. Segundo, para descobrir se for o caso de herança, por exemplo, que não é igual casamento. Exatamente. E por aí... tudo. Vai ter que comprovar, comprovando, tem os mesmos direitos do casamento. Comprovando. Então a pessoa tem que entender que ela vai ter um trabalho antes. No casamento, ela não tem isso, né? Se eu não constituir patrimônio, é mais tranquilo morar junto, porque separou. Sim. Agora, ainda assim, se houver falecimento e eu tiver que correr atrás de pensão, eu caio na mesma merda de ter que ajuizar uma ação para provar que eu morava junto para ter direito ao pensionamento, não é isso? No caso de pensionamento, tem uma pequena diferença, porque o INSS ele tem o meio próprio de comprovar isso. Ele tem o próprio formulário dele, que ele pede lá para levar 2 testemunhas e no comprovante de endereço comum, e aí ele concede, né? Ela não teria muita dificuldade. Agora, se for um servidor público estadual, o IPSENG já não aceita. Pergunta dessa do queridíssimo Fernando Souto, que está revoltado, porque o IPSENG exige provas de 5 anos de união, de convivência, para aceitar que é uma união estável e incluir a companheira ou companheiro como dependente para todos os fins. Quando, na verdade, doutor Antônio, a lei não fala prazo. Não fala. É um outro mito também. Morando há 6 meses, eu já teria direito. É um outro mito essa questão, né, Adriana? Porque antigamente, né, na lei, salvo engano, 8.971 de 94, que estabelecia um prazo de 5 anos. Aí isso ficou, as pessoas acham que eu vivi 5 anos, eu tenho união estável. Não, o requisito da união estável é uma equação, que no final tem que dar casamento. Você pega convivência pública, contínua e duradoura. É casamento, é igual a casamento. Convivência pública é eu estar, é eu ir a festas, eu ir em eventos sociais com aquela pessoa e apresentar como meu marido, ou minha esposa, ou meu companheiro. Não é isso? Então, convivência pública... Os vizinhos que não conhecem. Você conhece fulano? Conheço. Ele é marido da Beltrana. Isso. Pronto. Ou seja, todo mundo nos vê como uma família. Exatamente. Então, convivência pública, qual que é o outro requisito que o senhor falou? Pública, contínua, tem que ter uma continuidade. Aí, essa continuidade não é questão de prazo. Tem que ter uma certa frequência, não pode ser aquele relacionamento, ficou 1 mês, aí vai embora, aí volta. Tem que ter uma certa estabilidade. Né? Mas a lei não fala de prazo. Mas estabilidade, não é aquela coisa de que eu vim, dormi com você, te engravidei, fui embora, aí o neném nasce, eu volto, aí eu digo que a gente já está 1 ano junto, quando na verdade não está, porque você foi embora. Não é isso? Exatamente. Tem uma certa estabilidade nesse relacionamento. Exatamente. E duradoura, né? Que é uma continuidade um pouco duradoura, né? Não é 6 meses, né? Mas assim...
É um pouco complicado da pessoa leiga entender que não há que se falar em prazo. Às vezes, um relacionamento de um mês pode configurar união estável. Sim, sim. Olha o objetivo de construir família. Sim. Então, tem casos, tem algumas situações que aconteceu no Rio Grande do Sul, que um casal, eles conheceram nesses aplicativos de mensagem e se apaixonaram e foram morar juntos. Um mês depois, o rapaz faleceu. Nossa. Essa namorada dele, essa companheira dele, ela teve direito a 50% dos bens. No caso, não foi adquirido, ele não tinha filho. Ele tinha apenas um imóvel. Não foi adquirido o imóvel na constância dessa união estável. Não foi adquirido. Mas ele já tinha um apartamento. Ou seja, olha para você ver a consequência. Essa moça, ela concorreu com a mãe dele. Com a mãe. Ele tinha só a ascendente. Olha então ficou 50% para uma e 50% para outra. Mas ela conseguiu comprovar o quê? O objetivo de constituir família. Um mês. E eles já foram morar juntos. Sim, já foram olha só. morar juntos. Então, assim, essas situações são linhas muito tênues. Né? É igual a questão do namoro hoje. Hoje já tem algumas pessoas que geralmente estão fazendo o contrato de namoro. Sim. Por quê? Porque estão a união estável com o namoro é uma linha muito tênue. Porque hoje o namorado fica na casa da namorada e vice-versa, eles estão juntos, tem roupas juntos, e aí se confunde muito. Então, a intenção do contrato de namoro é afastar que seja uma união estável, é isso? Deixar claro que é um namoro, que não tem objetivo de constituir família. É um namoro. Bacana, bacana. É um namoro. Ou seja, resumindo, casamento formalizou, prova suficiente a certidão. União estável precisa ajuizar, no caso de divisão de patrimônio, precisa ajuizar a ação para provar que teve união estável, para aí fazer a separação, que na verdade chama de solução, né? E, se for o caso, herança. E namoro, não há que se provar nada, e se quiser evitar problema da mulher ou do cara depois dizer que era mais do que namorado, faz um contrato de namoro que afasta a questão da união estável, correto? Exatamente. E aí, complementando a resposta para o Fernando Souto, que perguntou, Adriana, por que o IPSENG exige 5 anos? Pode sacanear para impedir ao máximo que você consiga. Por quê? Mas aí eu sou obrigada a dizer uma coisa. Porque houve uma época em que eu lembro que eu trabalhava na presidência do IPSENG e o diretor de previdência à época descobriu caso como esse que eu citei. Era república e dizia que era união homoafetiva, união estável homoafetiva. Então, estava fraudando. O IPSENG, para se resguardar, faz isso. É um excesso de cautela do IPSENG. Mas aí, Fernando, doutor, me corrige se eu estiver errada, você ajuiza uma ação declaratória de união estável e o IPSENG é obrigado a cumprir. Exato. Ah, mas aí se for para entrar com a ação, casa, porra. Exatamente. Mas eu acho, Adriana, que obriga a pessoa a fazer, né? Mas eu acho que a pessoa ela tem o medo da palavra casamento. Eu acho que é o medo. Tem um peso, né? Eu acho que a pessoa ela tem medo. É por isso que eles preferem viver em união estável. Então, repito, a união estável ela tem o mesmo, quem vive em união estável tem o mesmo direito da pessoa casada. Porém, ele tem só que reconhecer a união estável. Sim. Que dá um trabalho do cão. Isso. Quer dizer, a pessoa fala, eu tenho uma escritura de união estável, beleza, eu vou divorciar, divorciar não, perdão, nós estamos rompendo esse relacionamento e vamos dividir, e ele não quer dar minha parte.
Vai ter que ir para o litigioso, vai ter que reconhecer a união estável e fazer a partilha de bens. Beleza. Segunda possibilidade, em caso de óbito, já é um pouco mais complexo, né? Porque aí a pessoa, primeiro ela vai ter que ir na vara de família para reconhecer a união estável, para depois ir na vara de sucessões para fazer a partilha. É uma dor de cabeça danada. Então as pessoas... Sim. Pegando esse gancho seu, já falando de herança, a herança, a regra de herança para esposa é uma, e marido, e para companheiros é outra, né, doutor? Não, como assim? Não entendi. Na herança, a esposa não concorre com os pais. Não, não entendi. Não, porque como que funciona a herança? As regras da herança no casamento. Você não concorre com os pais do falecido ou da falecida. Não, porque na verdade, quem vive em união estável ou é casado, eles são meieiros. Né? Então, assim, tentar dar um exemplo mais fácil. Isso. E aí vem o quinhão de herança. Vamos tentar dar um exemplo, né, para exemplificar, acho que fica mais fácil. Suponhamos que o casal eles casem pelo regime da comunhão parcial de bens. Na constância do casamento, antes de casar, um dos cônjuges, a mulher, ela tinha um imóvel. E aí ela tem a mãe viva, né, e o pai pré-morto, por exemplo. E aí ela tinha um apartamento só. Casou, adquiriram mais um apartamento. Ela vem a falecer, o cônjuge sobrevivente, o marido, ele vai herdar 50% do apartamento que foi adquirido na constância da união estável, e a mãe dela, ela é meieira, vai ter 50%, o marido, né, o sobrevivente, ele vai ter 50% do que foi adquirido na constância do casamento. Ele vai dar o bem particular, que é o que é? O apartamento que ela tinha antes do casamento. Isso. Agora, vamos supor que essa mesma situação não seja casamento e sim união estável. Ele vai meiar da mesma forma metade do bem que foi comprado durante o casamento e no restante ele vai partilhar com os pais dela, se eles não tiverem filhos, não é isso? É a mesma coisa. Vai ser a mesma coisa. Porque você também partilha com os pais? Não. Nesse mesmo exemplo. No mesmo exemplo, porque o STF declarou inconstitucional o artigo 1790. Ah, tá. Então tá. É na mesma regra. Não vai ter diferença. Na mesma regra. Ou seja, exemplo de bens adquiridos antes do casamento e após, vai ser a mesma regra. A mesma regra e ela concorre igualmente como se fosse casado, se for união estável. Sim, nessa situação sim, porque a união estável ela equipara a comunhão parcial de bens. Sim. E naqueles casos em que o companheiro ou companheira tem filho de outro relacionamento, há uma diferença, não é? É a mesma coisa. O filho do outro relacionamento, nesse exemplo, se tiver o filho, aí o filho que vai herdar. A mãe não, ela não herdaria. A mãe Sim. Os pais de quem faleceu. Não havia aquela regra que, no caso da união estável, se tiver filho em comum, o companheiro herda de um jeito, se tiver filho de outra relação... Aí é uma outra situação, que a gente vai entrar na regra de vocação hereditária. Sim, na regra de vocação hereditária. Aí essa regra ela prevalece ainda. Para união estável, para casamento, não. Também, é a mesma coisa, porque elas são equiparadas. Então, essa ação que você falou do STF... declarando inconstitucional o artigo 1790. Quer ver, Adriana? O 1790, ele falava aqui, ó. Quer ver? Deixa eu ver se eu encontro ele rapidamente aqui. E aí, enquanto o senhor procura, lembrando que
as regras são as mesmas, as exigências e as comprovações são as mesmas, independentemente de ser uma relação heteroafetiva ou homoafetiva, correto? Não há qualquer diferença. Um casal de homens, um casal de mulheres, um casal de homens, ou um casal de um homem e uma mulher, as regras são as mesmas. Aqui, olha o que falava a redação de 1790, Adriana. Pode falar. Companheira ou o companheiro participará da sucessão do outro, quanto aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável, nas condições seguintes. Inciso 1. Se concorrer com filhos comuns, terá direito a uma cota equivalente Isso! por atribuída ao filho. 2. Era isso que eu tinha na cabeça. Esse artigo foi declarado inconstitucional. Ok. 829, que vai ser a regra geral. Então, assim, nesses exemplos de sucessão, depois a gente pode até vir numa próxima oportunidade, tratando só dessas possibilidades de sucessão. Mas, via de regra, é a mesma coisa, porque vai ser equiparado ao casamento, ao regime da comunhão parcial de bens. Sim. Tá? Então, resumindo até aqui, se você tiver que ir para a justiça, porque vocês constituíram bens em comum para fazer meação, ou então, se o outro falecer, você tem que ir para a justiça e para provar que você vivia em união estável, e aí você vai ter que, seu advogado vai te orientar a quais provas são aceitas ou não na justiça, e o que você... A dor de cabeça vai ser comprovar a união estável. Exato. Isso mesmo. Essa é a questão. E não há diferença das regras para relações homoafetivas ou heteroafetivas. A mesma coisa, a mesma coisa. Isso. E aí, doutor, perdão, nós temos aqueles casos em que eu falei de república, mas também teve muito caso de cuidadores. Sim. Que entrava na casa para cuidar, normalmente a mulher, né? Para cuidar do idoso e depois alegava que era união estável. Uhum. E aí? O senhor conhece um caso desse? Não, desse não. Nesse aspecto, não. Porque, geralmente, quando a pessoa necessita, o idoso necessita de um cuidador, ele já está com a saúde mais debilitada, geralmente ele já está curatelado, já tem uma curatela. Né? É o que acontecia para a pessoa pedir a pensão do IPSENG do desembargador, entendeu? Por isso o IPSENG tem esse excesso de cautela, tanto pelas questões de república, quanto pelas questões, na época, hoje isso não acontece mais, a pessoa tentava a pensão e a família ajudava, porque ficava com uma parte da pensão, porque o cara era desembargador, você imagina a remuneração do desembargador, né? Ou um cargo alto no Estado, isso acontecia muito e costumava até da família orientar até a casarem. Já teve casos em que o IPSENG entrou na justiça para provar que o casamento era fraude. Isso há muitos anos atrás. Hoje eu acredito que não aconteça mais. Entendi. Então, mas é fraude, né? É um crime, né? É fraude, exatamente. E aí, lembrando então, doutor, que no casamento a gente tem, para partilha de bens em caso de divórcio, a gente tem participação nos aquestos, separação total de bens, comunhão universal de bens e comunhão parcial de bens. Comunhão parcial é o comum, você só divide aquilo que foi adquirido durante o casamento. E a união estável, ela é reconhecida, o regime de partilha é o da comunhão parcial de bens, correto?
Exato, exato. Até Agora, Adriana, os exemplos que o senhor deu, se tiver bens anteriores, não divide no caso de dissolução, que é o divórcio da união estável. não, os bens particulares não. Em caso de divórcio, os bens particulares eles não entram. Entram só os bens que foram adquiridos na constância dessa união estável. Esses bens particulares, eles só entrariam numa situação de óbito. Certo. De óbito. Aí na herança, ok. Agora, doutor, eu tô morando junto com a pessoa, perdão, outra coisa importante para reafirmar, que o senhor falou. No INSS não precisa ir na justiça comprovar, nem no IPSENG, desde que você tenha as provas que eles exigem, não é isso? Exato, o INSS sim. Do IPSENG, os pedidos de provas são mais complexos. Sim. Ok, muito bem. Aí o que acontece? Eu estou morando com um sujeito e eu não quero deixar para ele, eu comprei um apartamento financiado e eu não quero deixar para ele esse imóvel. Ele vai mear aquela parte que durante a união estável a gente morou junto, beleza? E ele vai entrar também, se eu morrer, como se esposo fosse. Então, ele vai pegar a parte que eu paguei antes da gente morar junto. Sim. Mas e se eu deixar testamento? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta da senhora. Vamos fazer separado, vamos fazer com bens separados. Aquele primeiro exemplo que o senhor deu. Eu tenho um apartamento e durante a união estável eu comprei outro. Sim. Se eu falecer, eu não tenho filhos. Ele vai herdar tudo. Metade meieiro é dele e a outra metade. E o que eu comprei antes é dele como herança. Sim. Mas eu não quero que o meu apartamento anterior fique com ele. Eu quero que fique com a minha mãe. Aí eu faço um... Oi, o que o senhor falou? Testamento. Isso. Aí eu posso fazer um testamento passando o meu imóvel anterior para minha mãe. Sim. E o que foi adquirido na constância do casamento, ele vai ser. Isso. Aí fica com ele. Nesse caso é possível. É possível. Ótimo. Então, uma saída para quem vive em união estável e que quer deixar os bens para os pais é fazer um testamento, por exemplo. Sim. Ou doar em vida. Ou doar em vida. Certo. Fazer uma reserva de usufruto. É possível também. Ou então quem tem essa preocupação, Adriana, é melhor fazer um casamento, casar. Mas eu sempre digo, é o que eu sempre digo. E lembrando, a gente estava conversando sobre essa questão de ter que ir na justiça para provar que vivia em união estável, porque o contrato que se faz em cartório é apenas prova. Eu falo muito falava com clientes quando eu advogava, e agora eu falo com quem me procura, o que você economiza com casamento, você gasta com advogado. No final, Eu não aconselho ninguém a viver em união estável. Até porque, doutor Antônio, homem é um filho da puta. Porque o que a gente mais escuta, eu que fico sassaricando na internet caçando namorado, o que a gente mais escuta é que você é separado ou solteiro? Eu sou solteiro, eu só morei junto. O cara que morou junto com a mulher, ele reduz ela isso aqui, ó. Não, eu só morei junto. Como assim só morou junto? Uhum. Moralmente é como casamento. Ou por acaso as responsabilidades são menores? Não. Sim. Morar junto, tinha responsabilidade com contas, com filhos.
né? Ou então o cara está morando com a mulher e fala, e eu reclamo, não, se você está morando com ela, você é casado. Não, assim, é meio complicado de explicar. É complicado você está morando com a mulher, tem compromisso com ela. Ou seja, doutor Antônio, eu quero usar isso como gancho, primeiro, para reafirmar o que eu sempre digo: casem. E segundo, para a gente entrar naquela questão conceitual de se eu já tenho uma relação, a outra é união estável? Se eu já sou casada ou moro junto com alguém e eu passo a morar na sua casa, lembrando que essa posição para o senhor só vai aparecer sua sobrancelha e sua boca. O senhor é muito alto. Entendi. E aí, doutor Antônio, porque a gente tem aquela figura do concubinato, né? Sim. Sim. E aí, Mas o que diferencia? O que acontece na prática, Adriana? A pessoa ela é separada, de fato. Ela pode constituir uma união estável. O concubinato. De fato, que o senhor está falando são aquelas situações em que eu sou casada, meu marido saiu de casa, ou eu saí de casa, mas a gente não divorciou. Mas a gente não vive junto. Exato, separação de fato. Ter uma outra pessoa e isso vai constituir união estável. Exato. Se eu sou separada de fato, e se meu marido tem duas casas? Repete a pergunta, por favor. Mas e se a gente não separou? Meu marido vive comigo e ele viaja a trabalho para São Paulo, lá ele tem outra família. Aí é concubinato. Não é união estável. Não é. É concubinato. É muito importante que as pessoas saberem que você só vive em união estável quando vocês são livres para casarem-se e não casam porque não querem. Porque se você não pode casar com ela, você também não pode ter união estável com ela, não é isso, doutor? Exatamente. E aí seria aquelas causas suspensivas do casamento, né? Quem está naquelas causas suspensivas do casamento, ele não pode conviver em união estável. Então, nesse exemplo que a senhora deu aí... Concubinato. Oi? Não cai no concubinato. Exatamente. Então, esse é o exemplo clássico que a senhora deu. É ação, mas não dá direito à herança e nem a pensionamento. A justiça, a jurisprudência tem tido um entendimento um pouco diferente com relação a isso, com relação a esse direito. Quero morrer. Porque olha só, professora B, imagina só. Amante é foda, hein? Não, mas a questão de famílias simultâneas, né? Isso é muito comum. O cara, ele tem uma vida aqui em Belo Horizonte e vai para São Paulo e tem outra família lá. Às vezes, na maioria dos casos, as famílias não sabem uma da outra. Assim, isso. Hoje é difícil de não ficar sabendo, né? Mas acontece muito. Acontece. Então, hoje você está falando. Primeira coisa, pensão. A concubina, que é o que a gente chama de amante, tem direito? O INSS paga 50% para cada uma. Comprovando, o INSS paga. Tá bom. Bens na constância do concubinato, ela meia. Aí, o que a jurisprudência tem entendido? No caso concreto, vai avaliar quais bens foram adquiridos na constância daquele relacionamento. Então, por exemplo, se na constância do casamento ele adquiriu, enquanto ele estava com a esposa aqui em Belo Horizonte, ele adquiriu um patrimônio, ela vai meiar esse patrimônio. Sim. Lá em São Paulo, ele comprou um apartamento lá, aquela de São Paulo, ela vai herdar. Só que aí começa toda uma discussão, né? Se é daqui, que é casada, quiser discutir também, fala assim, não, eu sou casada, tem que prestigiar o meu casamento. Então, ainda que ela tenha direito, isso aí eu levantaria esse argumento, sabe, Adriana? Ainda que ela tenha direito a uma parte, eu também tenho. Porque eu tenho privilegiado. Eu sou esposa e, pela lei,
tudo, o DO que foi adquirido durante o casamento, não importa quantas amantes você tenha, eu tenho direito a 50%. Sim, exatamente. É uma discussão, mas a outra também não fica desamparada, não. A outra não fica desamparada também, não, Adriana. Sim, isso é importante. Então a amante não fica desamparada. Porque nessa situação, não é possível dar uma resposta exata. Vai depender do caso concreto. É igual se a gente for, só fazendo um parêntese, né? O que é discutido hoje, a questão do poliamor. Tá todo mundo, poliamor pode viver. Isso, é mesmo. Mas ninguém está falando sobre os efeitos sucessórios, previdenciários. Exatamente. Ainda não há respostas concretas sobre isso. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, enquanto estão juntas, elas adquirem patrimônio. Está todo mundo juntando todo mundo, está tudo podendo. Mas e o efeito sucessório? Não tem resposta. Lembrando, doutor, que patrimônio é desde o micro-ondas até o imóvel, passando pelo carro e pela moto, né? Sim, é tudo. Patrimônio é tudo. Sim. É o plano de previdência privada, é tudo. Assim como se dividem bens, se dividem dívidas. Exatamente. E aí, nesse caso aí, é o seguinte, as dívidas, a discussão da dívida, ela foi gasta em prol da sociedade familiar? Como é que vai ser essa resposta? Assim, não tem. Como é que vai ser decidido isso? Não tem. As poucas decisões que tem estão dividindo pela lógica, um terço para cada um. Vai olhando caso a caso. Entendi. E a herança, doutora? A amante está fora da herança? Aí ela não concorre, não. Então, no caso da herança, a amante não entra. Ok. Fora que eu digo o seguinte, está chamando de concubina. É discutível, né? Porque, na verdade, ela não sabia. É discutível. Ela não sabia. Ia na boa fé, como se esposa ou companheira fosse. Exatamente. Ela pode ir para esse lado. Gente, olha que situação. Você está ali, ô, doutor Antônio, isso me mata, você sabe por quê? Porque o que é a realidade dos casais hoje em dia? Sua mulher tá na luta igual você, velho. De repente, ela descobrir que você estava investindo em outra família e tudo que ela levantou de madrugada, que foi dormir tarde, que cuidou dos meninos, que homem pouco cuida, ela descobre que ela vai ter que dividir com uma outra. Tem essa outra boa-fé ou não? É complicado, eu reconheço. Tem homem que me chama para motel na internet que eu fico perguntando, será que a mulher dele que levantou 5 horas da manhã e que é vagabunda porque ela não gasta um tostão para fazer a unha dela, sabe que ele vai gastar dinheiro comigo no motel? Doutor, porque as mulheres de vocês, olha pro cabelo delas, tá tudo desgrenhada, porque vocês não dão dinheiro para fazer no salão, não. Agora o cara vem gasta com a amante no motel. Aí depois você descobre, você nessa luta, trabalhando fora, cuidando de casa, cuidando de menino, cuidando de homem, e o homem fingindo que te ajuda, né? Porque homem, você lava, passa pano, cozinha, o homem varre, tira uma poeirinha e diz que fez a parte dele. Aí a desgraça morre, você descobriu que ele tinha um amante, que ela vai dividir um tanto de coisa com você. Isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Então, enfim. Mas eu falo que, eu tenho muitas clientes, mulheres. Eu sempre falo, a mulher tem que ficar atenta. Isso pode acontecer mesmo, isso é uma realidade. Parece que é uma brincadeira, mas isso é uma realidade. Ela tem que ficar atenta também. É verdade. Sim. O que a gente vai mexer é com patrimônio, e às vezes é o patrimônio de uma vida. Sim. Aí deixa, não pode deixar. Eu acho que a mulher tem que ficar atenta, tem que estar sabendo o que está acontecendo. E hoje, por incrível que pareça, muitas mulheres, quando chegam aqui, elas não sabem o patrimônio que o marido tem.
Ah, sim. Não sabe. Quando tem empresa, então, é pior. O cara compra, vende os trem e não sabe o que está acontecendo. Porque você quer ver o que acontece quando o cara ele é empresário, ele tem uma empresazinha. Não estou falando empresário muito rico, não. O cara tem uma empresazinha que faz várias prestações. Quando ele vai divorciar, ele vai dilapidando o patrimônio. Depois fica difícil de comprovar e a mulher fica sem nada. Sim. Aí você pensa, não sei, tinha isso, não sei, tinha aquilo, não sei. E lembrando que ninguém divorcia assim, acorda num dia e chega na hora do almoço, vou divorciar. Não acontece. Vem o relacionamento... Vem processo, né? Ao dos anos, né? Aí chega, ele compra carro, ele vende carro, mas e aí? Não, mas ele não tem. Não, mas ele não pega o dinheiro, não coloca o dinheiro no banco. Não tem lastro nenhum. A maioria que chega é assim, aí fica difícil de você. A pessoa ela tem o direito, que é aquela situação, né? Na justiça, quem ganha não é quem tem direito, é quem tem a prova do direito, né? Repete, doutor Antônio, devagar para todo mundo entender. Quem ganha na justiça... direito. Não é quem tem o direito, é quem tem a prova. Não adianta você ter o direito se você não provar. Às vezes a pessoa tem todo o direito, mas ela não consegue comprovar aquilo. Porque vai deixando acontecer, tá vendo o que está acontecendo, mas não toma, né? Não tem um documento, não tem nada. E isso é muito comum. Aquela máxima que a gente escuta na faculdade, que o direito não socorre a quem dorme. Exatamente. E não socorre os que adormecem, né? Então, é complicado. Mas isso é muito comum. Isso é muito comum. Esse exemplo que a senhora deu aí da mulher que não faz as coisas, que deixa, é muito comum. E fica um alerta para essas mulheres. Elas têm que saber o que está acontecendo. Não é simplesmente deixar a vida me levar. Sim. Tem que saber. Exatamente. Então, vamos lá. Se eu eu vivo em união estável com a pessoa e eu sou proibida pela lei de me casar com ela, isso não é, na verdade, uma união estável, isso é um concubinato. Exatamente. E o concubinato, apesar da jurisprudência, ainda que olhando caso a caso, tenha dado pensionamento e meação de bens, herança não dá. Não, dá herança também, é discutível. Você tem que analisar caso a caso. Porque a outra lá do outro lado, ela não sabia. Ela não sabia. Como o senhor falou, esqueci. Exatamente. Que é casada também não sabia. Então, não, o patrimônio não quer saber, não. Todo patrimônio que foi adquirido na consciência do casamento, esse patrimônio foi adquirido na consciência do casamento. Sim. Ele tem que ser partilhado. Né? E aí é o caso a caso que a gente vai ter que ver, e aí é como se diz, pano para manga. Sim, muito bom. Por isso, assim, a mulher tem que ficar muito atenta, tem que ficar ligada. Porque é patrimônio, gente, é patrimônio. É patrimônio que está envolvido. O meu conselho, caso as pessoas ainda insistam em não casar e continuar vivendo em união estável, é fazer um contrato de partilha de bens no cartório. Vamos fazer o seguinte, o que tiver no meu nome é só meu, o que tiver no seu nome é só seu, porque aí depois, se tiver que mear com vagabunda, tenha ela boa fé ou não, eu consigo separar o meu ou não, doutor? Não, consegue, assim consegue. É possível fazer no cartório o contrato de união estável e ainda estabelecer qual vai ser o regime de casamento. Perdão, qual vai ser estabelecer qual vai ser esse regime de bens. É possível fazer isso. Mas o grande problema nessa situação que a senhora colocou são os bens adquiridos após o início dessa união estável. O grande problema é esse, que todo mundo vai trabalhando junto, aí o cara vai lá e adquire uma casa. Igual no exemplo, em São Paulo. Ou seja, não é possível. Ou seja, mesmo eu fazendo um regime de bens que no casamento aceita como separação total, isso pode não prevalecer na união estável, né? Isso, exato. Olha só. Eu não sabia disso.
tem que ficar atento. Porque no casamento, se eu quiser fazer, ao invés de casar com o regime automático, que é o de comunhão parcial, a gente escolher pelo regime de separação total de bens, durante o casamento, o que comprar, botar no meu nome é só meu, e o que botar no seu nome é só seu. Mas aí isso vai ter um efeito. Quando a gente fala de regime de bens, a gente sempre tem que observar o seguinte: ele tem aplicabilidade em caso de divórcio, no caso de casamento, e no caso da união estável, de dissolução. Agora Isso. eu pergunto: situação de sucessão, de óbito, muda de tudo. herança. Tá. Aí muda tudo, né? Então, tem que fazer, é isso que a senhora Sim, falou. mas aí, no caso de dissolução da união estável, que seria igual, né, o divórcio do casamento. Perdão, recapitulando aqui. Se eu sou casada e eu me divorcio e eu escolhi a separação de bens, não há o que mear. Se eu não sou casada, vivo em união estável e fiz no cartório uma separação total de bens, isso não prevalece ou prevalece? No caso da dissolução? Dissolução. Prevalece. Então, eu aconselho fazer isso para impedir que outras venham à boca. No dia de você divorciar, você descobre que seu marido tinha um amante, e a amante agora descobriu que vocês estão separando e que é parte daquele apartamento que vocês compraram e que está no seu nome. Não vai levar. Esse caso aí, nesse exemplo que você está dando aí agora, não tem como ela fazer isso. Porque, olha só, vive numa união estável. Ok. Aí, na constância dessa união estável, ele comprou um apartamento junto com a senhora. Ok. A conclusão, esse apartamento da senhora, ela não mexe. Aí a senhora descobre que ele mantinha uma outra união estável em paralelo no Rio de Janeiro. E ele comprou um apartamento lá. É uma outra situação. Lá a senhora consegue pegar. A senhora a senhora consegue discutir. Só que aí, nesse exemplo, vai ser aquela linha de mão dupla, né? Se a senhora for tentar pegar lá, a outra vai tentar pegar aqui. Então é melhor pegar aqui. Tá. É melhor ficar quietinha. É melhor ficar quietinho. Que loucura. As pessoas não têm noção, doutor Antônio, eu falo isso, tudo nessa vida tem repercussão jurídica. Se você olhar para o lado, você já assinou um contrato com quem você está olhando ali para o lado e já tem uma repercussão. As pessoas acham que podem levar a vida assim ao léu, que é tudo muito fácil. Não fui no cartório, não assinei nada, é assim que eles falam. Não assinei nada, e não é bem assim, não. Tudo nessa vida repercute sobre os seus direitos, como, por exemplo, questão de pensão, e sobre o seu patrimônio. Exatamente. Falou tudo. Tem cuidado com isso. Não tem. É só depois que acontece. É assim, e é demais. Ninguém tem mesmo. Assim, eu fico impressionado com a maioria das ações que chegam, às vezes pode ser até muitas demandas, Adriana, elas são evitáveis. Mas as pessoas, elas não têm cuidado com as coisas, sabe? Elas não têm cuidado, elas parece que vivem como se diz, num mundo de Bob, né? É igual você falou. Tudo, por exemplo, quando você entra você pega um ônibus, ali é um contrato de transporte. Né? Quando você pega um ônibus e ele quebra e a empresa de ônibus para um outro para você entrar, aquilo não é de graça, não é à toa. Aquilo é uma relação jurídica que tem. Aquilo que ela está fazendo com você, de colocar você em outro ônibus, é uma relação jurídica. O que ela faz com a outra empresa é uma relação de parceria, mas aquilo ali é uma relação jurídica, igual você disse, tudo tem consequência jurídica. Só que as pessoas só vão ver essas consequências jurídicas depois que o caldo derramou. Elas não preocupam em ter uma orientação. Olha só para você ver o tanto que a gente já está conversando sobre união estável só. Sim. Sim, no próximo episódio, doutor, nós vamos falar sobre divórcio. Sim. Aí nós vamos falar de regime de bens, aí nós vamos falar de pensionamento, de guarda de filhos e tudo mais. Sim. Porque aliás, pensando que quem vive em união estável,
ouça o próximo episódio, porque as regras, por exemplo, de pensão para filho não mudam se os pais vivem em divórcio ou união estável, né? Pensionamento para companheiro e para esposa também, as regras não mudam, não importando se você tem união estável ou divórcio, né? Sim. Visitas, guarda também não mudam. Então, mesmo que você viva em união estável, o que a gente vai falar na semana que vem sobre divórcio, muita coisa cabe na união estável e não tem alteração. Sobre a pensão, Adriana, eu gostaria só de fazer uma pequena observação. Sim. Essa que nós tratamos hoje é a pensão do INSS e do IPM. A pensão, que é muito comum, às vezes, a mulher achar que ela tem direito ao pensionamento, depende de caso a caso. Né? Tá. Na verdade, existe uma pensão que é chamada, que a doutrina chama de pensão compensatória. Né? Que é aquelas hipóteses, por exemplo, de uma mulher de 45 anos que se dedicou à família. Ela está em plena capacidade laborativa. Sim. Ela consegue trabalhar, mas ela está muitos anos fora do mercado de trabalho. Sim. Então, é um tempo para ela se preparar e se restabelecer. Entendi. Que é chamada compensatória. Segura aí que nós vamos falar disso no próximo episódio. Gostei disso aí. Bom, então, nós falamos sobre pensão previdenciária hoje, que foi pelo falecimento do companheiro, da companheira, ou do esposo ou da esposa. Semana que vem nós vamos falar sobre aquilo que a gente chama de pensão alimento. E aí serve tanto para o divórcio quanto para a dissolução da união estável. Doutor Antônio, mais alguma coisa que o senhor queira dizer? Mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Nós já estamos nos minutos finais. Só para a gente finalizar, Adriana, aquele ponto que você levantou sobre a cuidadora de idosos, né? Sim. E a questão da união estável, né? Assim, eu nunca vi um caso desse de cuidadora de idosos que casa, porque que passa a conviver em união estável, né? Pelo seguinte motivo: quando já precisa de um cuidador, já está com idade avançada e muitas das vezes já tem até uma curatela, né? Mas é muito comum hoje, Adriana, e é o que é discutido, são homens mais velhos, né, velhos na idade civil, mas às vezes a cabeça é muito boa, fisicamente forte ainda, começam a se relacionar e iniciam uma união estável com uma menina mais nova, né? Isso é plenamente possível, mas aí vai entrar naquela regra da separação obrigatória. Da separação, porque a lei determina que depois de uma certa idade você só pode se relacionar com separação total de bens, não é isso? Exatamente. Então, essa união estável... Se casamento ou união estável. Exatamente. No caso de união estável, já vai prevalecer, no reconhecimento judicial, já vai reconhecer a união estável aplicando a separação obrigatória. Que ótimo, que ótimo. E aí a família, então, fica resguardada, sim. Fica resguardada, assim, entre aspas, né? Porque essa pessoa ela vai ter um direito real de habitação, ela vai poder ficar morando em casa, aquela coisa. Mas ninguém consegue proibir. Isso que você está falando aí prevalece para a união estável também. Fala um pouquinho aí, rapidamente, sobre o direito real de habitação. Não, ela vai ter o direito real de habitação, que é o que? Ela vai poder morar nesse imóvel. Ou seja, eu moro com meu companheiro numa casa que é dele, que ele já tinha antes da gente morar junto. E aí a gente separa, ou então ele morre. Os filhos querem me pôr para fora. A lei me dá o direito de continuar vivendo no imóvel que foi a nossa casa. Desde que você não tenha outro. Desde que você não tenha outro. Isso, né? Desde que você não tenha outro imóvel. Se você tem outro imóvel, aí você não pode exercer o direito real de habitação. Agora, se você tem só aquela de moradia e é um senhor de 80, 90 anos e está com uma mulher bem mais jovem, os filhos vão ter que aceitá-la. Aceitar. Nós vamos voltar a falar disso semana que vem, quando a gente estiver falando de divórcio e de herança também, um pouquinho de sucessão.
Muito bom. Doutor, considerações finais? Não, Adriana, é só novamente agradecer, espero ter contribuído, ter dado algum esclarecimento para os ouvintes, né? Só para poder tentar alertar, com uma conversa descontraída, sem muitas questões técnicas, que é só para situar as pessoas, que as pessoas passarem a entender que todos nós, tudo tem consequência jurídica. Tudo tem. Exatamente. E que, de repente, vale a pena consultar um advogado da confiança para será que é melhor viver em união estável ou melhor eu casar? Aí, melhor casar, qual o regime de bem? Aí eu vou pedir aula. Tá, e se eu morrer? Tudo isso tem que ser avaliado, porque sempre que bate nas nossas portas, Adriana, aqui, dos escritórios, a gente percebe que que são situações que poderiam ser, muitas das vezes, evitadas, né? Exatamente. Doutor, muito obrigada. Bom, Adriana, um abraço. Um abraço para vocês que nos ouvem. Eu espero que você esteja ciente das implicações, tanto negativas quanto positivas, da união estável, ao invés de meramente ir no embalo das ondas. Lembrando que o doutor Antônio falou, por exemplo, da questão do poliamor, que agora, que é o que, se antigamente a união estável trazia uma série de incertezas, agora esse estado de poliamor é que está gerando essas incertezas. Enfim, tudo tem o lado positivo e o lado negativo, e não espere para conhecer esses lados negativos no momento mais frágil da sua vida, que seja numa separação ou num caso de falecimento, né? Olha antes, procura o advogado, informe-se, é melhor conhecer cada passo do caminho que você pretende dar antes de seguir aquela trilha. Mais uma vez, doutor Antônio, muito obrigada pela parceria, obrigada pelo bate-papo de hoje, muito obrigada também ao Fernando Souto, que enviou pergunta, a Aninha Rezende de Moeda, também, que falou que era, né, mandou um comentário para a gente falando sobre a importância de discutir esse assunto, porque todo mundo mora junto, mas ninguém sabe exatamente as implicações disso e fica achando que é igual casamento, mas esquece que é igual casamento depois que você entrou na justiça para garantir o seu direito igual do casamento, ou seja, economiza com o casamento para gastar depois com o advogado. Eu não vejo vantagem nisso, a não ser para os bolsos da gente, né, doutor? Como sempre peço, se gostou, compartilhe esse podcast entre seus contatos. Se você está nos ouvindo pelo Spotify, saiba que essa gravação com imagem também vai estar disponível no Facebook e no Instagram, @noticiando.adrifernandes. Como eu falei, se gostou, compartilha entre seus contatos. Se não gostou, não conta para ninguém, ninguém precisa saber. Combinado? Até a próxima. Te aguardo daqui um mês, hein? Bye, bye. Você ouviu Noticiando Seu Direito, com o advogado Antônio Carlos Benevides Filho e Adri Fernandes. Siga-nos no Instagram, @noticiando.adrifernandes e @acbf_advocacia. Obrigada.